pregar, antes de eu pregar, eu vou estar fazendo essa oração pela Gabi, que está completando 20 anos de idade. Irmãos, a mensagem que eu tenho para poder compartilhar com vocês nessa noite é fruto de uma experiência no campo missionário. Semana passada nós fomos para Barra Longa, em Minas Gerais, tivemos uma viagem missionária. E nessa viagem missionária Deus tratou muitas coisas no meu interior. Deus tratou muita coisa no meu coração. Quando a gente vai para uma viagem dessa, uma viagem missionária, a gente passa um final de semana no lugar onde a gente não conhece as pessoas, né? A gente se sente muito vulnerável, né? O ambiente, a localidade, a tudo que está acontecendo, né? E a gente acha que a gente está indo para aquele lugar para poder dar alguma coisa para alguém. E no final das contas, quando você para poder pensar, é você que sai abençoado, é você que sai enriquecido com essa experiência. Então hoje na parte da manhã eu estava passando aqui, passei algumas fotos para os irmãos, dando uma satisfação das coisas que nós fizemos, as doações que nós recebemos e como nós abençoamos aquelas pessoas. Então a minha mensagem hoje é muito baseada nessa experiência que eu tive esse final de semana na nossa viagem missionária. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 2. E logo depois de João 21, verso 2, eu estarei lendo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. São duas passagens que eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite. Evangelho de João, capítulo 21, verso 2. E logo depois, Lucas 24, a partir do verso 13. João 21, verso 2. Diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Senhor, a gente te agradece pela vida da Gabi Lins, porque ela está completando 20 anos. A gente te agradece porque ela cresceu na sua casa, é uma menina que te teme. Desejamos sobre a vida dela anos de vidas muito bem vividos na sua presença. Nesse momento, Pai, a gente também te pede que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. O nosso coração, o Espírito Santo, ele está aberto para tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Nós queremos receber todas as coisas que o Senhor preparou para nós essa noite, Pai. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para essas duas passagens, para essas duas referências bíblicas, parece que elas não têm conexão nenhuma, parece que elas estão desconexas, parece que uma não tem nada a ver com a outra. Mas quando você começa a olhar para essas passagens de uma forma mais detalhada, de uma forma mais minuciosa, você começa a perceber que elas têm muita coisa em comum. A primeira coisa que eu vejo em comum nessas passagens é que esses personagens, tanto o personagem de João, que é Pedro, quanto esse personagem de Lucas, que se chama Cleopas, e o seu amigo, esses personagens, eles receberam um chamado de Jesus em determinado momento da caminhada. Pedro, em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, Pedro, ele recebe uma chamada de Jesus. Jesus Cristo chama Pedro, vira para Pedro e fala assim: Pedro, vinde após mim, porque eu vou fazer de você um pescador de homens, eu vou fazer de você um pescador de almas. A profissão de Pedro era ser pescador de peixe, e Jesus Cristo agora convida Pedro para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um apóstolo. Pedro, ele recebe essa chamada. Em Lucas, quando isso aconteceu, pastor? Muitos estudiosos dizem que foi em Lucas capítulo 10, quando Jesus Cristo convoca e envia os 70. Estudiosos dizem que esses dois homens foram enviados com os 70 para poder pregar o evangelho, falar das boas novas do reino. Então esses homens, tanto Pedro quanto Cleopas e o seu amigo, eles receberam o chamado de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu percebo de semelhança entre eles. A segunda coisa que eu percebo que é semelhante entre esses dois personagens, entre esses dois quadros, é que eles estão desfocados nesse momento, eles estão desfocados do seu chamado. Quando você faz uma leitura rápida do Evangelho de João, no capítulo 21, o verso 2, o verso 3 que nós acabamos de ler, você não vê nada demais. Você vê Pedro falando para os seus amigos que ele vai pescar, e você vê os amigos de Pedro falando também que estão indo pescar com ele. Quando você olha para esse quadro, ele não parece um quadro problemático. Mas quando você começa a entender o contexto dessa declaração de Pedro, aonde ela está inserida, você começa a perceber que essa declaração de Pedro sobre ir pescar é uma declaração muito problemática. Essa declaração de Pedro de querer ir para o mar, voltar para o mar para poder pescar peixes, era uma afirmação de que ele estava abandonando o chamado inicial. Porque Jesus Cristo havia chamado Pedro para ser pescador de homens, e Pedro agora está dizendo que ele vai voltar a ser aquela pessoa que ele era antes de Jesus Cristo o chamar. Mas antes de eu começar a discursar para você sobre esse abandono do chamado do Pedro, eu gostaria rapidamente de fazer uma pequena análise sobre a vida desse Pedro.
Pedro é um homem que abraçou o seu chamado. Quando você faz uma análise minuciosa dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, a similaridade nos escritos, quando você faz uma análise minuciosa desses evangelhos, você percebe que Pedro, ele está presente em todos os grandes milagres que Jesus Cristo realizou. Quando Jesus Cristo ressuscita a filha de Jairo, Pedro está presente. Quando Jesus Cristo ressuscita o filho da viúva de Naim, Pedro está presente. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, Pedro, ele está presente. Pedro é uma pessoa ativa no chamado. Pedro é uma pessoa ativa no ministério. Quando Jesus Cristo, ele dá vista ao cego Bartimeu, Pedro, ele está presente. Quando Jesus Cristo cura a mulher que sofria de uma hemorragia, Pedro, ele está presente. Pedro, ele está presente em todos os grandes milagres de Jesus. Quando Jesus Cristo, ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, alimentando 5.000 pessoas, Pedro está presente. Quando Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes novamente, alimentando 4.000 pessoas, Pedro, ele está presente. No Monte da Transfiguração, Pedro, ele está presente. Quando Jesus Cristo viveu o auge do seu ministério, qual foi o auge do ministério de Jesus? Quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e todo mundo começa a ovacionar Jesus Cristo, Pedro, ele está presente. Ele estava na comitiva. Quando Jesus Cristo vive os piores momentos do seu ministério, quando ele é preso, ele é sacrificado, ele é açoitado, Pedro, ele está presente. Pedro, ele é um personagem na Bíblia que ele vivenciou experiências incríveis no seu ministério. Pedro, ele anda sobre o mar. Isso é uma experiência indescritível. Você imaginar uma pessoa andando sobre as águas. Pedro é essa pessoa totalmente ativa, totalmente presente no ministério de Jesus. Quando Pedro estava sem dinheiro para poder pagar um imposto, Jesus Cristo vira para Pedro e fala assim: Pedro, você vai até o mar, você vai pescar um peixe. Quando você abrir a boca do peixe, vai ter uma surpresa para você. Pedro vai até o mar, pesca um peixe, e quando ele abre a boca do peixe, tinha uma moeda ali dentro para Pedro pagar aquilo que ele devia. Pedro é esse personagem que está vivendo coisas incríveis no seu ministério, e está vivendo coisas incríveis no seu chamado. Só que agora, nós estamos vendo, nessa narrativa de João, um Pedro totalmente diferente. Esse Pedro que nós estamos vendo aqui, é um Pedro que está dizendo para as pessoas, está dizendo para os seus amigos, que ele vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus Cristo chamar. É um Pedro que está abandonando o seu chamado e está abandonando o seu ministério. Porém, o grande problema não é apenas o abandono do Pedro. Porque quando Pedro diz que vai abandonar o ministério, ele carrega uma galera com ele. Metade dos discípulos ouvem Pedro falar que vai voltar a ser pescador de peixe. Metade da galera fala assim também para ele: nós vamos com você. Se Pedro está abandonando o chamado, metade dos discípulos também estão abandonando o seu chamado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós abandonamos o nosso chamado, nós não abandonamos sozinhos. Existem pessoas que estão se espelhando na gente. Existem pessoas que estão olhando para a gente. Quando você diz que você não vai fazer mais, quando você diz que você não vai se envolver mais, não é apenas você que deixa de se envolver, não é apenas você que deixa de fazer.
Tem uma galera olhando para você que também está falando, eu também não faço. Tem uma galera que está se espelhando em você que está falando, eu também não me envolvo, eu também não vou colocar mais a mão para poder fazer isso, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele não abandona o ministério sozinho. Uma galera olha para ele e também abandona o ministério, esse é o problema. Mas eu estive pensando, o que levou Pedro, uma pessoa tão ativa, uma pessoa tão envolvida no seu chamado, o que levou esse homem a chegar a esse determinado momento da vida dele e falar assim: chega, estou fora, esse negócio não é mais para mim, eu não quero mais esse chamado, eu não quero mais esse serviço, eu não quero mais esse negócio. O que levou esse homem tão ativo, tão presente, que presenciou grandes milagres, o que levou esse homem a esse estado? 3 fatores que levaram Pedro a abandonar o seu chamado. O primeiro fator, tempo. Tempo, pastor? Sim. O tempo é o inimigo da paixão. Guarda isso. O tempo é inimigo da paixão. Pedro, há 3 anos e meio, é claro, na ótica do texto, há 3 anos e meio atrás, Pedro, quando ele foi chamado ao ministério, ele estava como? Radiante. Pedro, ele estava alegre. Pedro estava presente em tudo. Pedro era o representante dos discípulos. Quando Jesus Cristo está caminhando com o pessoal, Jesus Cristo vira para a galera e fala assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí o pessoal começou a falar, uns estão dizendo que tu é João Batista, outros estão dizendo que tu é Elias, Jesus Cristo é, e vocês? O pessoal faz silêncio. Aí quem se levanta? Pedrão, ele está falando pelo grupo, ele fala assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, ele é totalmente envolvido naquele tempo, no começo do chamado, mas o tempo foi passando, algumas coisas foram acontecendo, e Pedro agora não tem mais a mesma paixão. Lembra, quando chamaram você pela primeira vez para poder levar uma palavra no grupo de intercessão, no grupo de evangelismo, uma palavra de 5 minutos, lembra que você se preparou durante 1 mês para poder falar 5 minutos? Você comprou uma enciclopédia bíblica, você ligou para o pastor, para poder falar 5 minutos em um grupo pela primeira vez, você se preparou. Lembra da sua primeira aula no Geração Vida? Você se preparou durante 1 mês para poder dar uma aula no Geração Vida. Você entrou na faculdade de pedagogia para dar sua primeira aula, porque você estava animada, você estava animado. Lembra quando te chamaram pela primeira vez para você tocar no ministério de louvor? Música durante 1 semana, tinha 1 semana para poder pegar o louvor, você pegou 10, porque você estava animado, mas o tempo foi passando, porque o tempo é inimigo da paixão, querido. O povo de Israel, quando Deus mandou o maná do céu, o povo de Israel, quando viu aquela comida cair do céu, o povo ficou empolgado, o povo falou: uau, que espetáculo, comida caindo do céu. O povo começou a guardar comida, e Deus: não guarda, amanhã vai ter, mas o povo começou a guardar. Meses depois, o mesmo povo que estava empolgado começou a olhar para agora, está dizendo que a comida é desprezível, porque o tempo é inimigo da paixão. Você começa tão animado, mas o tempo ele vai contra o nosso ministério. O alegre, tão vibrante no ministério, tão vibrante no chamado, porque a crise do tempo tomou conta do coração dele. O primeiro fator é o tempo. O segundo fator que levou Pedro a abandonar o seu chamado foi o peso da responsabilidade. Responsabilidade, ela tem peso, e Pedro, ele sentiu esse peso. Agora Jesus Cristo está morto, Jesus Cristo morreu, e todos os discípulos estão olhando para o Pedro, esperando Pedro tomar uma decisão.
As pessoas estão olhando para Pedro, esperando Pedro tomar uma posição. E Pedro, ele está sentindo esse peso, estarem olhando para ele e falando: e aí, o que vai ser da gente agora sem Jesus Cristo? Pedro, ele está entendendo esse peso da responsabilidade, porque Pedro cometeu erros no seu chamado, Pedro cometeu erros no seu ministério, e Pedro está achando que esses erros foram e são irreversíveis. Pedro traiu Jesus, Pedro negou Jesus, e ele percebeu que o seu pecado ficou exposto, ele percebeu que as pessoas descobriram aquilo que ele havia feito, ele, Pedro, sendo um representante, ele, Pedro, sendo um discípulo, o peso da responsabilidade no ministério, e Pedro está sentindo isso, Pedro está sentindo a crise do tempo, Pedro, ele está sentindo o peso da responsabilidade. E o terceiro fator que levou Pedro a abandonar o seu chamado foi o desconforto. Para Pedro, estava presente, quando Jesus Cristo falava as coisas, era muito fácil, é bom demais. Pedro ficava ali só se deliciando com os ensinamentos, mas agora Pedro se vê em uma zona de desconforto, porque as pessoas estão esperando algo dele. E Pedro, eu presenciei isso. Essa foi a experiência que eu tive. Saímos daqui, quando passamos de Itaipava, pegamos chuva, foi até Barra Longa, 7h30 dirigindo, vários acidentes na pista. E não era chuvinha não, era chuva, vários acidentes na pista. Carro que tinha virado, carro que tinha batido, várias coisas. E a minha cabeça como? Um turbilhão, né? Porque o teu filho estava lá no ônibus. Cabeça do pastor como? Senhor, guarda a gente pelo teu sangue. Me guarda, guarda todo mundo. Chegamos em Barra Longa 11 horas, cansado, estressado. Tinha que arrumar a escola, porque o pessoal ia viajar de madrugada e ia chegar no dia seguinte. Então começamos a ajeitar a escola, tirar as cadeiras, a varrer as coisas. Aí mais ou menos lá, 00:30, 1h, a gente deitou para poder dormir, apagaram as luzes. E eu deitei naquele chão frio, coloquei o negócio lá para eu poder deitar e coloquei a minha cabeça. E sabe quando tu tem uma crise de choro? Me deu uma crise de choro. Debaixo do edredom, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E sabe o que o Senhor me disse? Cri. Nada. Aí o dia seguinte, o pessoal chegou, estava sol, todo mundo animado. Aí a gente reuniu o pessoal, tiramos foto, demos orientações, e à tarde começou o evangelismo. Aí eu fui para a rua, né? Aí eu peguei um grupo, 6 pessoas, meu grupinho lá, e a gente começou a bater na porta das casas. Aí nós chegamos em uma casa que era no alto, a menina abriu a janela, eu falei: oi, a gente é do Rio de Janeiro, a gente pode falar com você 5 minutos? Aí ela: pode entrar. Aí o portão abriu, quando o portão abriu, tinha um garoto lá com a erva na mão, preparando cigarro. Eu falei: Jesus amado, é meu dia hoje. Aí ele: pode vir. Eu falei: Senhor, para onde eu estou indo? Levou a gente para a sala, colocou o negócio lá em cima da mesa. Aí o Espírito Santo falou assim: é para ele. Irmão, fiquei 10 minutos no garoto. Eu esqueci da família, eu esqueci da mãe, eu esqueci de todo mundo. E fiquei para o garoto, falando de Jesus para o garoto. O menino começou a chorar. Pegamos o pessoal, vamos orar. Começamos a orar pelo garoto, o garoto cai endemoniado. Expulsamos o demônio, era uma fortaleza espiritual, irmãos, era uma legião. Expulsávamos o demônio voltava. Expulsava o demônio, o cão voltava, expulsava e voltava. Determinado momento, foi de vez. Menino sentou no sofá. Começamos a falar de Jesus para a família. Nunca vi isso na minha vida. Pegaram o quadro de santo que eles tinham, pegaram a imagem que eles tinham,
deram para a gente, todo mundo aceitou a Jesus naquela casa. Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Escuta, era a casa, do lado era uma rua, e tinha uma outra casa. Saímos de lá, fomos em direção a outra casa. Chegamos lá, tinham outros jovens lá, falando de Jesus para a mulher. A gente começou a evangelizar a mulher, oramos pela mulher e a mulher cai endemoniada. Nessa viagem nós trabalhamos com libertação. Deus estava nos usando para trabalhar com libertação. A mulher caiu endemoniada, levantou e aceitou a Jesus. Quando nós saímos dessa experiência, o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: lembra da oração de ontem à noite? Rafa, você pode tentar fugir do seu chamado, mas o chamado ele te persegue. Você pode tentar fugir do chamado do Senhor para a sua vida, mas o chamado te persegue, querido. Todas as pessoas da Bíblia, todas elas que tentaram fugir do chamado de Deus não conseguiram. Você pode olhar para Adão. Adão tentou se esconder do Senhor, não conseguiu. Você pode olhar para Elias, tentou se esconder do Senhor, não conseguiu. Você pode olhar para Jonas, tentou fugir do Senhor, não conseguiu. Você também não vai conseguir fugir do Senhor. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: para onde eu vou fugir da sua face? Se eu for para a balada, tu estás ali. Se eu for para o do Zeca, tu também vai estar ali. Se eu largar a igreja e for para o forró, tu também vai estar ali, Senhor. Para onde nós poderemos fugir da face do Senhor? Você não pode fugir do seu chamado, querido. Você não pode fugir daquilo que o Senhor tem para você. Por que, pastor, eu não posso fugir? Porque tudo aquilo que Deus começa, Ele conclui. Aquilo que Deus começa não tem apenas introdução, tem conclusão. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Aquele que começou a obra, ele termina a obra. Você não vai ficar com uma obra inacabada. Isaías 45, o verso 3, ele diz assim: eu darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. O seu chamado, aquilo que Deus te deu, não foi nada aleatório, sabe? Deus não colocou a mão na caixa e fez assim: vamos ver o que sai. Não foi assim. Ele te chama pelo nome. Ele olha e chama Rafael, Henrique, José, Maria, Pedro, Tiago, João. Ele te chama pelo nome, querido. Você não pode fugir do chamado do Senhor. Não tem como você fugir desse chamado. E Pedro, ele está nessa condição. Só que Pedro, ele se esqueceu de um negocinho. Ele se esqueceu que não tem como fugir do Senhor. Mas o texto que nós lemos diz que Pedro e os seus amigos, no verso 3, resolveram a si mesmo tentar meter o pé e ir para o mar, voltar a ser pescador. Quando eles voltam, depois de uma madrugada frustrada no mar, eles estão chegando na praia. Quem está na praia? Quem é que está na praia esperando Pedro? Debaixo do guarda-sol e tomando água de coco. Jesus, bonitinho, esperando Pedro. Pedro, não tem como você fugir. Não tem como você fugir de mim, não tem como você fugir do meu chamado para você, Pedro, não tem como. Discípulos, não tem como você fugir, porque onde vocês forem, eu também vou estar. Sabe, um amigo meu me contou uma história. Aquelas histórias que você ouve e você fala assim: nossa,
Que história é essa? Ele contou uma história de um pastor que quis abandonar o pastorado. Quis não, abandonou. Deu a louca no pastor, o pastor falou assim: chega! Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de família, não quero mais saber de filho, eu não quero mais saber de ninguém. Chega para mim. O pastor falou assim: eu vou para o prostíbulo. Pegar uma prostituta hoje. Pastor. História verídica, ele falou para mim que era verídica. E eu acredito que foi verídica. Falou assim: eu vou para o prostíbulo. Chegou lá no prostíbulo, ele sentou, viu uma mulher de costas e fez assim: psiu, psiu. A mulher virou. Quando a mulher virou, ela começou a chorar. Acredito. Chorando, pastor. O Senhor veio me buscar. Eu falei para o Senhor que eu precisava sair dessa vida, e o Senhor mandou você aqui me buscar. E o pastor olhando para a cara dela: sim, minha irmã, eu vim aqui te buscar. Aí ele falou para mim: nem para desviar você serve. Nem para desviar você serve, querido. Você precisa de Jesus para tudo na sua vida. Nem para desviar você presta sem Ele. Nem para se desviar sem Ele você presta. Pedro, achando que podia fugir. Aí você para de olhar um pouco para o quadro do Pedro, e agora você vai olhar para o outro quadro. O quadro do Cleopas e o seu companheiro. Porque Cleopas e o seu companheiro, eles também estão fugindo. Eles também estão abandonando o seu chamado. O texto começa dizendo que eles estavam em Jerusalém. Preste atenção. Eles estavam em Jerusalém. E eles começaram a ir em direção a Emaús. Eles estavam abandonando o seu chamado. Mas o motivo que levou esses homens a abandonar o seu chamado é um pouco diferente do de Pedro. Porque o verso 21, se você analisar o que diz o verso 21, você não precisa abrir, de Marcos capítulo 24, eu vou ler para você. Diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Esses homens tinham uma expectativa no coração. Esses homens estavam esperando alguma coisa que não aconteceu da forma que eles imaginavam. E essa expectativa que eles tinham no coração, essas coisas que eles estavam esperando, elas não aconteceram. Como elas não aconteceram, eles resolvem abandonar o chamado. Eles resolvem abandonar o ministério. Então eles saem de Jerusalém. Não se esqueça que Jerusalém é o lugar do propósito. Jerusalém é o lugar da missão. Jerusalém é o lugar do chamado. Em Atos que diz, capítulo 1, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa, querido, estava em Jerusalém. Mas eles estão tão desconfortáveis, porque a expectativa que eles tinham no coração foi frustrada. Porque aquilo que eles estavam esperando não saiu do jeito que eles estavam imaginando. E a Jerusalém, o lugar do chamado, o lugar do propósito, o lugar da missão, a Jerusalém estava confusa.
nem sempre você vai ter clareza no seu chamado. Existem momentos que você vai ficar confuso. E eles estavam olhando para o lugar do chamado e eles estavam vendo confusão. Porque achamos que Deus nos chama e achamos que Deus nos coloca em um lugar pacífico. Muitas vezes o lugar do nosso chamado é um lugar problemático. Muitas vezes o lugar que Deus nos chamou para estar é um lugar problemático e é um lugar confuso, mas é o lugar do nosso chamado, é a nossa Jerusalém. Mas esses homens, eles não estavam conseguindo lidar com isso. Eles não estavam conseguindo lidar com essas expectativas que foram frustradas. Então eles saem de Jerusalém e eles vão para Emaús. Você sabe o que significa Emaús? Lugar de incerteza. Eles saem do lugar do chamado e eles seguem em direção a um lugar incerto. Porque é isso que acontece quando você sai do lugar aonde o Senhor te colocou. Quando você sai do lugar aonde o Senhor plantou você, e você vai para Emaús, você está indo para um caminho de incerteza. Você está indo para um caminho de incerteza. Mas pastor, eu tinha tão boas intenções. Eu tinha tantas expectativas quando eu fui chamado. Eu tinha tantas ideias boas quando o Senhor me chamou, e as minhas ideias nunca foram aceitas. Pastor, eu tinha uma palavra e não permitiram que eu falasse essa palavra, então eu me frustrei. Eu tinha uma canção, eu sabia fazer, mas não permitiram que eu fizesse, então eu falei, não é isso. Não é isso que Deus quer para mim. Você sabe por que as suas ideias não foram aceitas? Você sabe por que aquelas mensagens que Deus te deu nunca foram pregadas? Você sabe por que aquelas canções que Ele te deu, elas nunca foram cantadas ou tocadas? Você sabe por que aquele livro que Ele te deu nunca foi publicado? Porque o Senhor está guardando você para o tempo oportuno. O Senhor está guardando você para o tempo oportuno. Você pode olhar essas situações e falar, não, o homem está impedindo o meu chamado. Quem é o homem para poder impedir o seu chamado? Isso está vindo do Senhor. Você precisa de discernimento espiritual. Deus é especialista em guardar coisas e em guardar pessoas. Quando Israel tinha Saul como rei, Saul fazendo uma bobagem enorme no reino, Deus estava guardando o maior rei de Israel entre as ovelhas. Essa mensagem que está no seu coração, essa palavra que Deus te deu, ela nunca foi pregada porque o Senhor está te guardando. Essa canção nunca foi cantada porque o Senhor está guardando você para o tempo oportuno. No tempo dele Ele vai levantar você, no tempo dele Ele vai colocar você, no tempo dele. É isso que o profeta Isaías ele fala para a gente. O profeta Isaías, no capítulo 49, ele diz, desde o meu nascimento o Senhor me chamou. Desde o ventre materno, Ele mencionou o meu nome. Quando você estava lá no ventre, o Senhor mencionou o seu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Ele me escondeu debaixo das suas mãos. Ele fez de mim
uma flecha polida escondida na sua aljava. Você é uma flecha polida escondida na aljava do Senhor, meu irmão. Se você não foi usado ainda, porque o Senhor está te polindo, o Senhor está polindo você. No momento certo Ele tira você da aljava e pá! Ele lança você. Você não precisa falar: eu vou sair daqui porque estão me impedindo de exercer o meu ministério. Eu vou para um outro lugar porque lá eu tenho liberdade. Você acha que o homem pode impedir o teu ministério, querido? Quando o Senhor te chama, homem nenhum fica na frente. Quando o Senhor te chama, diabo nenhum fica na frente, querido. Você não precisa sair. Se o Senhor te chamou, no tempo certo Ele te coloca, no tempo certo Ele te usa, no tempo certo Ele te capacita, no tempo certo Ele te enche, no tempo certo Ele te envia. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te chamou, no tempo certo tudo isso acontece. Você não precisa fazer nada. Eu me lembro quando eu era mais garoto, quando eu era mais menino, eu ficava chateado, sabe? Agora eu estou amadurecendo no Senhor. Eu aprendi que não basta apenas crescer no Senhor, temos que crescer em amadurecimento. Mas alguns anos atrás, eu ficava chateado porque eu tinha muitas ideias, sabe? Queria que as minhas ideias fossem colocadas. Queria poder falar, mas não tinha oportunidade de falar. Aí chegava em casa com um bicão, chateado. Hoje eu entendo que o Senhor estava me escondendo. Hoje eu entendo que o Senhor estava me guardando. Talvez seja você. Você talvez seja essa pessoa. Eu queria tanto que as pessoas fizessem aquilo que eu falo. Aí ninguém te dá ouvido. O Senhor está te guardando, te colocando na aljava. O Senhor está te escondendo. Essa mensagem, essa canção, tudo isso no tempo certo o Senhor faz. Mas agora a gente está nesse quadro aqui, e algo interessante acontece com essas pessoas. Assim como Pedro, eles se encontraram com Jesus Cristo. Eles se encontram com Jesus. Só que eles não percebem que era Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. Eles não perceberam. Mas Jesus Cristo começa a falar coisas, começa a liberar umas palavras de encontro ao coração deles. Porque o problema desses homens aqui era o coração. Eles abandonaram o chamado por causa do coração. O coração estava cheio de coisas. O coração estava cheio de ressentimentos, frustrações. E quando o Senhor começa a falar com eles, o coração deles começa a queimar. O coração começa a queimar. Quem sabe é você nessa noite. Quem sabe é você nessa noite. Talvez você não tenha percebido, mas o Senhor está aqui. O Senhor está ministrando na sua vida. Esse é o momento do seu coração voltar a queimar. Queria que você fechasse os seus olhos. Esse é o momento do seu coração voltar a queimar. Olha, querido, deixa eu falar um negócio para você, com os seus olhos fechados mesmo. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida é mais importante do que aquilo que Ele quer fazer através de você. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida, no seu interior, no seu coração, é mais importante do que aquilo que Ele quer fazer através de você. Porque as coisas que você vai vivenciar no seu chamado, no seu ministério, é um reflexo daquilo que você vai fazer no seu
interior. É um reflexo daquilo que o Senhor está fazendo no seu coração. É um reflexo daquilo que o Senhor está fazendo na sua mente. É um reflexo daquilo que o Senhor está fazendo na sua mente. Você tem um chamado no Senhor. E eu nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque o meu coração está queimando. Eu quero orar por você porque o Senhor está mandando. Você que deseja uma oração, você que se identificou com essa palavra, você que tem um chamado, e você já tinha deixado de lado o teu chamado. Você achou que o Senhor não iria te usar. Você achou que o homem estava te impedindo. Me deixa orar por você, vai. Queria que você ficasse de pé no seu lugar e você levantasse a sua mão. Me deixa orar por você. Tira o orgulho do seu coração. Isso aí, tira o orgulho do seu coração. O Senhor tem um chamado na sua vida. Não resista ao Espírito Santo. Isso aí, não resista ao Espírito. Isso aí, corresponda ao toque do Espírito Santo no seu coração. Isso aí corresponda ao toque do Espírito. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês. Isso aí. Enquanto você levanta, o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Enquanto você levanta, o seu coração arde, o seu coração queima, Ele ministra no seu coração. Isso aí, vamos lá, isso aí. O Espírito Santo está falando: eu estou contigo. Isso aí. Isso, meu irmão, coragem, o Senhor te chamou, coragem, isso, meu irmão, coragem, o Senhor é contigo, coragem, força, isso. O Senhor é contigo, querido. Isso mesmo. Dá mais um passo de fé. Vem aqui na frente, vem. Precisa vir, Senhor, pastor, sim. No altar. Todas as coisas são restauradas no altar, querido. Existe uma surpresa do Senhor para você nessa noite. Existe uma surpresa do Senhor para você nessa noite. Toda confirmação de chamado vem acompanhado de um derramar do Espírito Santo. Toda confirmação de chamado vem acompanhado de um derramar do Espírito Santo. E o Senhor tem algo para você nessa noite. O Senhor tem algo para você nessa noite. Algo vai voltar a queimar no seu coração. Talvez você tenha recebido um chamado do Senhor e tantas coisas aconteceram que você deixou de lado. Esse chamado nessa noite vai voltar a queimar, querido. Alguém disse que isso não era para você. Você compartilhou o seu chamado e disseram: não é para você, e você acreditou. Disseram que você não era capaz de realizar, que você não tinha capacidade para fazer, que você não tinha estudo para poder fazer isso. Meu irmão, disseram tantas coisas para você que te desanimou. Mas nessa noite o Senhor te levanta e o Senhor te chama pelo nome, e o Senhor diz: tu és meu escolhido. As palavras